Fala, minha consagrada, minha consagrada, eu sou Karen Taurino. Seguindo a sequência, então, na nossa playlist, né? Nós começamos falando sobre violência doméstica contra a mulher, depois contra idoso, e agora a gente vai falar sobre a criança. Então já aproveita, já te inscreve aí no canal, te intera sobre o assunto, ajude as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência, né? E compartilhe, certo? Comente aí se você conhece algum caso também, se você tem alguma dúvida, estamos aqui para ajudar. Aproveitando, né, que no próximo vídeo a gente vai falar sobre os tipos de violência, certo? Então, assim, violência contra a criança. Gente, a criança muitas vezes, ela não sabe chegar para uma pessoa e dizer, fui abusada sexualmente, né? Então, assim, a criança, ela sofre, sim, muito a violência psicológica, então não presta pra nada, é um burro mesmo, é um ignorante, é um asno, sai daqui praga, sai daqui demônio, né? Então a gente precisa cuidar. Por quê? Porque enquanto criança, essa criança vai estar em desenvolvimento, né? Então o que a gente busca sempre, né, para o futuro da nossa nação? Paz, amor, alegria, felicidade. Então, se a gente quer um futuro melhor, a gente construa indivíduos melhores para essa sociedade. Então, nesse momento em que a criança ela está em desenvolvimento, acima de tudo, nutrir o máximo essa criança de você, é isso aí, você consegue, você pode, né? Quando essa criança faz algo certo, parabéns, elogiar, incentivar. Quando essa criança erra, explicar, mas não explicar numa posição de poder, mas explicar com calma, explicar o porquê que tá errado, ensinar com paciência, gente. A gente sabe que ser mãe e ser pai não é fácil, porque não é só ser mãe e pai, é às vezes trabalhar, pagar conta, pagar boleto, né? Às vezes a gente chega um pouquinho mais estressado, mas a gente precisa entender que a melhor forma de educar o seu filho é conversando com ele, é escutando o seu filho, e não apenas gritando, exigindo, mandando, como se a criança fosse um fantoche. E a criança, ela tem querer, e a criança, ela tem emoções. Então, todas as vezes em que a gente despeja uma série de frases negativas, de crenças limitantes, essa criança, ela leva para o resto da vida. E às vezes, gente, é difícil de lidar com certas crenças, até mesmo quando já é adulto. É difícil desconstruir, né? É difícil ressignificar alguns traumas que a criança passou lá na infância. Então, além disso, a criança, ela sofre a violência financeira, né? Então é aquela mãe ou aquele pai que recebe uma pensão e, em vez de zelar pela boa alimentação dessa criança, por roupa, né, pelo ambiente em que ela vive, essa pessoa vai lá e gasta para o seu bel prazer. Muitas vezes a criança, ela sofre também a violência física, né? Porque eu sou mãe, eu sou pai, foi eu que fiz, então eu posso bater e pronto, é assim que eu resolvo, é assim que eu ensino, porque na minha época eu apanhei muito, ó. Eu conheci o chinelo Havaianas e não morri, tô aqui. Pois é, gente, na sua época. Mas se você parar para pensar, na sua época não existia smartphone quando você era criança. Na sua época não existia o Facebook quando você era criança. Então, meu consagrado, minha consagrada, as coisas mudam. O tempo vai mudando, né? E a gente sempre busca o quê? Evoluir. Então, se você parar para pensar assim, eu quero evoluir. Antigamente, eu comprava uma ficha para poder fazer uma ligação de um orelhão, ou um cartão, né, de 50, sei lá, 30 unidades. Hoje, não. Hoje, a tecnologia veio e nós estamos evoluindo. A mesma coisa serve para o nosso comportamento, certo? Então, assim, já está mais que provado que quando você agride uma criança, ela sofre não apenas o trauma físico, mas principalmente também acaba impactando muito no emocional, na psique, né, nas dores da alma. Então, cuidado, né? Pensa lá quando você era criança uma coisa que você não gostava, né? Então, assim, violência física a criança sofre muito, é muito mais fácil de identificar, mas tem violências ainda muito piores, como a violência, né, o abuso sexual da infância. Aí eu quero chamar todos os pais, todos os cuidadores, né, tios, tias, que prestem atenção principalmente nesse item, né? Passa aí o marca-texto nisso. Abuso sexual na infância. Prestem atenção nos sinais. Se essa criança ela está se alimentando como se alimentava antes, se essa criança ela continua brincando, interagindo com o meio dela normalmente, ou se ela mudou, ou se ela tem alguma atitude diferente. Se essa criança, ao ver um familiar, ela simplesmente se isola, ela sai, né?
os comportamentos, o que está mudando. É importante você conhecer o seu filho. E acima de tudo, gente, a melhor forma de você proteger essa criança que vem crescendo, 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 é trazendo a informação, instruindo, né, e dizendo para ela, olha só, fulano, se o ciclano te chamar ali na esquina e dizer para te pegar e mostrar as partes íntimas, não é legal. Isso não é certo. O que o tio ou que a tia pediu tá errado. Não sei. A violência sexual tem de diversas formas, tá, gente? Então é eu pegar e obrigar essa criança a assistir um filme pornográfico, ou um vídeo pornográfico, ou uma foto pornográfica, né? Quando ela não tem a idade, né, desenvolvida para isso. E a criança, ela é determinada, gente, criança, tá? Até 11 anos, tá? Completar 12 anos. Então, adolescente até os 18 anos. O Estatuto da Criança, ele abrange a criança e o adolescente, tá? Então, se eu peguei uma criança de 14 anos, fui lá e obriguei ela a assistir um vídeo pornográfico, isso é abuso sexual. Se eu cheguei para uma criança e eu disse para ela, não, só tira a roupa pro tio, só pra gente tirar umas fotinhos, é abuso sexual. Se eu cheguei para essa criança e só me masturbei na frente dela, é abuso sexual. Então, o quanto que a gente precisa estar atento ao comportamento dos nossos filhos. Se aconteceu alguma coisa, buscar a ajuda de um profissional, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, buscar a ajuda de um profissional sempre, de preferência, né? Quanto mais completa a equipe, melhor, né? E sempre conversar, perguntar como é que foi na creche, como é que foi na escola, se está tudo bem, né? A gente precisa também estar atento aos bullying, estar atento à violência parental, que ocorre bastante, né? Que é quando eu simplesmente me separei do meu esposo e eu falo um monte de coisas negativas do pai, né, dos meus filhos ou das minhas filhas, construo, né, uma imagem negativa, né, e acabo cada vez mais não permitindo mais que essa criança ela tenha contato ou com a família da mãe ou com a família do pai, né? Então essa criança ela está exposta, né? E essa criança ela tem toda uma pureza, ela está no momento de desenvolvimento, ela está no momento de construção. O quanto que a gente precisa proporcionar cada vez mais para esses pequenos indivíduos amor, carinho, respeito, proteção, zelo, boa alimentação, incentivar também, né, esporte, incentivar hábitos que são saudáveis, né, incentivar também que essa criança brinque e interaja assim socialmente. Quanto mais a gente proporcionar para essa criança uma infância saudável, rica, né, mais fácil a gente vai construir lá na frente um mundo melhor, com indivíduos mentalmente, fisicamente saudáveis, né? Certo? Então, prestem atenção na sua criança, nos comportamentos, conversem sempre com elas. Se você ainda não consegue deixar de bater no seu filho, comece a adotar novos hábitos. Nós não estamos aqui para julgar, muito pelo contrário, estamos aqui para ajudar na transformação de todos, né? Ressignificar, reconstruir, transformar, né? E tudo, né? E a gente precisa entender que a gente não nasceu sabendo de tudo e que a gente está aqui para aprender. Então, se antes eu chegava, xingava, gritava o meu filho, agora eu vou tentar falar num tom mais baixo, com mais leveza, com mais tranquilidade, e assim a gente vai cada vez mais construindo no nosso lar mais harmonia, mais respeito e também uma sociedade com mais harmonia, com mais respeito, né? Construindo cada vez mais indivíduos, né, saudáveis, certo? Um grande abraço, um beijo no coração de todos, espero que tenha gostado desse pequeno resumão aí, né, sobre as crianças, e eu vou fazer sim um próximo vídeo explicando todos os tipos de violência para você entender. Então, se você sabe que perto de você tem uma criança que sofre qualquer tipo de violência, denuncie, não deixe de denunciar, certo? Não esqueça que isso é lei e que é nossa obrigação denunciar, certo? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.